Olá, turma, tudo bem com vocês? Um excelente dia a todos. Hoje a nossa aula é de português, como eu expliquei para os responsáveis de vocês, né? Que a gente vai colocar alguns conteúdos de matemática e de português em dia essa semana. Então, ontem foi uma revisão, né? Hoje a gente vai fazer o conteúdo, tá? Que tá faltando. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer o livro e eu vou explicar o conteúdo de hoje para vocês, tá bom? Então, já está disponível lá no nosso grupo, nas redes sociais, né? O conteúdo da matéria. Como eu já expliquei para vocês, esse conteúdo aqui, essas folhinhas, é até importante que vocês tenham guardadinhos, porque é como se fosse o que eu iria colocar no caderno para vocês durante as aulas, tá? Se a gente estivesse juntos. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre pontuação, tá? Nós vamos, por enquanto, aprender 3 pontuações. Ponto final, que vocês já estão acostumados, tá? Aquela bolinha pequenininha no final da frase. Interrogação e exclamação, tá bom? Aqui tem um desenho, uma ilustração dos pontos, né? Até entrou aqui uma vírgula, mas a gente não vai trabalhar a vírgula agora. Então, aqui nós temos, é só um desenho, tá? Mas o ponto de exclamação não é assim, tá? É aquela linhazinha em pé e a bolinha embaixo. Aqui é a interrogação e aqui é o ponto final, tá bom? Então, vamos lá. O ponto final a gente utiliza para finalizar as frases, tá? Eu coloquei alguns exemplos na próxima página sobre o uso dos pontos. Então, vamos lá. O ponto final é a bolinha no final da frase. Ponto de interrogação é usado para frases que indicam perguntas. O ponto de exclamação, ele é usado para frases que indicam admiração, medo, alegria, surpresa, uma ordem, né? Então, se eu falar, eu vou dar um exemplo de cada um, tá? Ponto final. João e Maria foram ao mercado comprar verduras. Ponto. Agora um exemplo de ponto de interrogação. Será que hoje vai ter aula de inglês? É uma pergunta, né? Então você vai usar esse pontinho aqui de exclamação. Na imagem tá invertido, tá? Não é assim. É desse jeitinho, mas do outro lado. Ponto de exclamação. Nossa, eu estou tão assustada com essa barata. E aí você usa no final dessa frase a exclamação, que é esse pontinho aqui, tá bom? Então, baseado nesse conteúdo, nós vamos fazer as páginas 117, deixa eu ver aqui para vocês, 117 até a 120, tá bom? São 3 exercíciozinhos bem simples sobre as pontuações. Outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre um gênero textual diferente, que é a fábula, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, uma definição de fábula, e coloquei um exemplo para vocês lerem, tá? A Raposa e a Cegonha, essa fábula aqui, tá bom? A fábula é um tipo de texto que tem fatos imaginários ou não, né? Coisas reais, fatos reais ou não. Os seus personagens sempre são animais e eles têm comportamentos humanos, tá? E o objetivo desse texto, desse tipo de texto, no final, é passar uma lição pra gente, né?
Geralmente é um texto voltado para crianças, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, como eu falei para vocês, o exemplo da raposa e da cegonha. No final, ele coloca assim a lição, que a gente chama de moral da história, né? Trate os outros da mesma forma que você deseja ser tratado, né? Então, quer dizer, se você quer ser bem tratado, você vai tratar bem as pessoas também, tá bom? Então, sempre tem uma liçãozinha, um ensinamento pra gente, tá legal? Então, hoje nós vimos pontuação, que é o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, e nós já falamos sobre a fábula, tá? Gente, o importante, eu sei que a gente está distante. Não repare, meu cachorro tá aqui, desculpa, gente. O importante é vocês sempre lerem essas folhas que eu mando para vocês, porque é o conteúdo que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando, tá? E ajuda vocês fixarem melhor a matéria, tá bom? Eu sei que é um pouco cansativo, né? O pai de vocês estão trabalhando, né? Eu sou mãe, eu entendo, mas é importante que vocês leiam essas folhinhas para poder entender a matéria, tá bom? Então, eu vou encerrar essa parte da aula, que é a parte do conteúdo, e a próxima aula eu vou explicar para vocês sobre os exercícios do livro, tá bom? Então, um grande beijo e até a segunda parte da aula.